Bem-vindos a mais um programa Cozinha com Marcelo Lemos. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber um amigo, professor Dan Bernardi. Professor Dan Bernardi eu conheci numa aula de panificação, lá no Curitiba Honesto. E foi incrível porque foi a primeira vez que eu tive contato com a panificação artesanal, aquela panificação ainda das vovós, né, que hoje está sendo retomada aí por todos os padeiros mais jovens e alguns ainda da velha guarda que guarda esse estilo de panificação bastante interessante, bastante natural. Bom, o Dan, eu vou tomar a liberdade de te chamar de Dan, porque todo mundo no meio gastronômico chama ele de Dan. O Dan, ele é curitibano, ele iniciou 2 faculdades, né, Dan? Antes da gastronomia foram 2, né? 2 faculdades e, graças a Deus, veio para a gastronomia. Porque o Dan é muito conceituado no trabalho que ele desenvolve hoje aqui na gastronomia de Curitiba e região. É natural de Curitiba, já falei. Estudou em Maringá. Não, de Sesumar em Maringá. Ele fez faculdade de gastronomia lá em Maringá, depois veio para Curitiba, trabalhou em alguns restaurantes e logo de cara começou a dar aula. Daí você já vê o talento do cara. E isso aconteceu comigo também, Dan. Eu me formei e daí, graças a Deus, alguém enxergou algum talento em mim e falou assim, vem ensinar um pouquinho do que você sabe. E essa pessoa tinha razão, né? Porque um talento também... Te agradeço muito. Dan, seja bem-vindo. Obrigado. Cara, nós temos uma satisfação enorme de receber você, mas principalmente por isso aqui, ó. Aqui tá a história da família do Dan Bernardi. Começando lá com a dona Adelaide. A avó Laide. Todo mundo chamava ela de Laide. Vó Laide, A avó Laide, que depois foi compilada nesse livrinho que foi distribuído na família, né? Isso. Depois que a avó faleceu, a minha tia pegou os livros de receitas antigos da minha avó, não são só esses aqui, né? Nossa, tem são muito vários, mais. Tem muito mais. Então a minha tia foi lá, deu uma olhada, compilou, editou um livrinho e daí entregou de surpresa para nós, para os filhos e para os netos. Pô, foi muito legal. Foi choradeira. Com certeza. E hoje eu tenho, além do livrinho compilado, eu tenho ainda também toda a história. Uma parte também, né? Porque uma parte ficou com a tia, uma parte ficou com outra tia. Então... Bom, turma, é realmente emocionante, né? A gente vem falando isso nos nossos programas. É emocionante saber o quanto a família, né, do Dan preservou a história gastronômica. E a gente vem incentivando muito vocês a não só passar o conhecimento para os seus entes queridos, né? Mas também para poder gravar isso, publicar isso, deixar escrito num caderninho, porque as próximas gerações poderão aproveitar todo esse conteúdo, né? E Dan, sabe uma coisa que eu sempre tenho falado? O quanto essas histórias de receitas, elas fazem parte da nossa vida e a gente nem imagina. Elas têm a capacidade de fazer a gente se reunir. Muitas vezes você compra uma casa, venha me visitar aqui, eu comprei uma casa, vem aqui conhecer minha casa. Não aparece ninguém, mas... Chama pra jantar pra você ver. Chama pra jantar, vamos comer um arroz com frango. Exatamente. A turma vem. E olha, é graças a esse tipo de informação, esse tipo de carinho que a gente pode deixar para os nossos entes queridos, que a gente consegue se reunir hoje e contar nossas histórias, né? É a cultura, né? A cultura do comensalismo, né? Muito legal. Vocês têm o costume de reunir semanalmente? Existe uma data específica? Quando a avó era viva ainda, a gente se reunia na casa dela, né? Isso era pelo menos uma ou mais vezes por semana, na casa da avó. E é aquela casa de vó, né? Aquela mesona, uma sala, a cozinha com uma mesona grandona, todo mundo em volta. Um baleiro ali para o pessoal gira, sabe aqueles de bar? Sim, baleiro de bar mesmo. Gira, abre, pega um biscoitinho de maisena, pega um pãozinho de mel, pega ali, tem uma balinha mesmo, daqui a pouco
o meu pai, o tio, a tia aparecia com um pote de pepino em conserva na salmoura, que a avó fazia também. Legal. Aí já saía, era litros e litros de café, que daí ficava de bate-papo com café. E era a avó, né? Tudo em volta da avó. Hoje em dia a gente se une menos, porque não tem mais a casa da avó, a gente não se une mais na casa da avó, mas a família é bem unida. E essa paixão a gente pelo sempre pão? tá junto. Da onde veio essa paixão? A paixão pelo pão veio na sequência da paixão pela gastronomia, né? Então, quando eu fiz a faculdade de gastronomia, eu jamais pensei em ser padeiro. Até por isso que eu achei bem interessante também a gente tá fazendo isso aqui hoje. Que foge um pouquinho. Foge um pouco, né? Pô, aí vai ser uma coisa super de aquecer o coração, assim, né? Vai ser tá sendo uma lembrança resgate, boa, né? Muito uma homenagem para a avó. Mas a panificação veio depois do amor pela gastronomia, né? Então eu fiz a faculdade de gastronomia, me formei e eu dava aula em um curso aqui em Curitiba e me ofereceram a ser professor. Eu dava aula de cozinha italiana, de cozinha, de aula de risotos e tal, e de repente me ofereceram para dar aula de pães. Aí eu falei, peraí, né, vou dar uma estudada, me dá um tempinho para estudar, para eu relembrar, porque a última vez que eu tinha visto foi na faculdade. Sim. O que aconteceu? Eu comecei a estudar, a fazer pão e aí apaixonei. Então foi no estudar para dar aula que eu me apaixonei, e aí hoje eu tenho... E foi aí que eu conheci ele. Foi aí mesmo. Ele chegou para dar aula, a Nilceia, né, que é uma das donas da escola, falou assim, venha conhecer o professor Dan Bernardi. Ele vai dar aula de pães hoje, e no caso era de pizza, né? E ali eu fiquei e ele já dominava muito bem o assunto e realmente eu acabei me aproximando da panificação, vendo ele dar aula e também vendo outros amigos também. Que é amigo em comum aqui, que trabalha com panificação hoje. É um grande prazer ter você, que é um grande profissional da área de panificação. E como você já disse, hoje a gente não vai fazer pão. Vamos fazer uma receita da Dona Light, né? E que está aqui nas memórias dela. E qual é o prato que nós vamos fazer aí, Dan? Hoje a gente vai fazer um prato que eu aprendi a fazer com a minha mãe, a minha mãe aprendeu a fazer com a sogra dela, que é a avó Laide, né? Olha só. Tá. Então é o arroz de forno. Então nós vamos fazer um arroz de forno. Arroz de forno é um prato que eu acredito que toda família já fez ou deve fazer em casa, é natural, né? Porque sobrou um arrozinho, você faz um arroz de forno. Ou faz bolinho de arroz. Hoje eu fiz bolinho de arroz, porque como eu já ia fazer arroz de forno na janta, eu não quis fazer na hora do almoço. Sim. E sempre tem os ingredientes em casa, porque é super simples. Um arroz de forno com azeitona, ervilha, ovo e arroz. E é isso. É muito simples. Misturou, colocou para assar. E aí, uma coisa que é bem bacana, que vem da cultura também, desde a época da avó, na casa da minha mãe... Não se joga nada. E não sai arroz de forno, não se joga nada, a gente tenta usar o máximo possível, né? Não sai arroz de forno se não tiver bife milanesa. Olha só. Tá entendendo? Então, assim, eu nem faço. Se eu não vou conseguir fazer um bife milanesa, não tenho farinha de rosca. Sim. O que é difícil, né, para um padeiro não ter farinha de rosca é sacanagem, né? É verdade. Mas assim, não tem algum ingrediente que seja, não sai o arroz de forno. Porque se não tiver o arroz de forno com bife milanesa, não é a mesma coisa. Entendeu? Realmente... Isso eu não lembro se é da época da avó. Não sei se a avó já fazia assim, ou se é a minha mãe que criou essa do bife milanesa. Pode ser, eu não lembro de cabeça agora. Mas você sabe que a gente vem falando isso pro pessoal. As receitas, elas estão preservadas, né, em cada família, mas não existe nada travado. Isso. Aqui os ingredientes são sugestivos. Nós colocamos 2 azeitonas aqui para sugerir para você. Use a preta, use a verde, aquela que você tem em casa. O que me chamou mais atenção dessa receita é a simplicidade, naturalmente, que é a forma que a gente quer se comunicar com você aí em casa. E também a possibilidade de você poder interagir. Isso. Toda a essência, todo o carinho, o afeto, né, aquele coração pulsante está com ele e com a família dele. Isso. Mas a gente pode pegar todo esse amor e também transformar essa receita aqui numa receita para fazer em casa. Isso é uma receita clássica da minha família. Então, você pode usar essa receita clássica de base
Entendeu? Porque a cozinha clássica, ela é assim. Sim. Então, a cozinha clássica, ela existe justamente pra gente usar de inspiração e fazer a mudança. Quando você muda uma receita clássica, você já está usando a criatividade. Exato. Já virou uma receita contemporânea, deixou de ser clássica. Aqui é a mesma coisa. Então você... mas putz, eu não gosto de ervilha. Ervilha de lata. Ervilha de lata, porque... nossa, mas olha lá, o cara, professor de gastronomia, usar ervilha de lata onde já se viu. Não, pô, assim é o clássico da minha família. Eu conhecia ervilha de lata até pouco tempo. Né? Eu tô na gastronomia há algum tempo, mas na minha casa minha mãe só usa de lata até hoje. Então é o que a gente tem, é o que você aí em casa tem na geladeira. Com certeza. Mas assim, pega essa inspiração que foi trazida muito generosamente aqui pelo Dan e faça em casa aí, convida os filhos, os netos e... Põe um aromático, coloca um tomilho, vai ficar bom. Põe uma salsinha também, fica bom, fica bonito. Que mais que daria pra fazer? Pimenta. Opa, aqui, pimentão mesmo. Dá uma temperada, deixar mais coloridinho, porque aqui a gente tem as cores mais verdes, né? Mais da azeitona, da ervilha. O amarelo do ovo, porque vai além de ovo cru, na mistura do arroz também vai ovo cozido. Olha só. Então ele vai ficar pedaçudo, ele tem uma textura bacana, então é uma delícia, vocês vão ver. Já fiz evento já. Eu lembrei, olha, acabei de lembrar. Olha só. Eu já fui contratado para fazer evento para fazer esse arroz. Nossa. Então eu fiz o arroz de forno lá para acho que devia ter umas 30, 40 pessoas. Olha só. E fiz um evento com esse arroz. Eles queriam que eu fizesse esse arroz e tá aí, ó. O pessoal não está comprando só um produto, está comprando uma história. É uma experiência, exatamente. Uma experiência incrível da família. Bom, turma, chegou a hora de cozinhar. Já falamos bastante aqui, conhecemos um pouquinho da história Bernardi aqui. E vamos que vamos. E vamos explicar um pouquinho de como vai funcionar essa receita. Turma, estava conversando com o Dan aqui e olhando para as quantidades dos ingredientes. Nós vamos colocar a receita aí logo abaixo, vocês vão poder dar uma olhada aí em quais são os ingredientes, né? A quantidade nós vamos deixar um pouco livre, né, Dan? Por quê? O arroz, nós estamos considerando aqui que sobrou um pouquinho hoje no almoço, sobrou um pouquinho na janta, sobrou um pouquinho no outro dia. Pega-se tudo aquilo que sobrou e aí você vai fazer esse arroz. Tá? Ou especificamente faz como nós fizemos aqui. Hoje nós fizemos um arroz especificamente para essa filmagem. Tá aqui 1,5 xícaras de arroz, tá? Foi cozido. A harmonia que você cria no prato, a quantidade de insumos, né? Quero pôr um pouquinho mais de ervilha, um pouquinho mais de azeitona, um pouquinho mais de arroz. O importante, eu estou supondo isso, né? Você pode me corrigir. É que ele fique colorido, fique saboroso, né? Exatamente. A ideia desse arroz de forno, além de trazer essa saudade da avó, é você usar o que tem na geladeira. Exato. Entendeu? Aproveitar, então, aproveitar. Você sobrou arroz, não vou jogar fora. O pessoal faz um bolinho de arroz, tem várias coisas para fazer com arroz. Mas a gente gosta de fazer o arroz de forno. Então, usa o arroz, às vezes não tem a ervilha, por exemplo. Daí a gente vai comprar ervilha para pôr no arroz, porque sem a ervilha não tem graça. Então a gente usa, igual eu falei, né? A gente usa os ingredientes que são os clássicos, a base, e aí se tem mais alguma coisinha, milho, colocar o milho, vai bem. Batata palha, pessoal, a gente não põe batata palha, mas o pessoal gosta, bota batata palha. Sabe uma coisa que eu lembrei aqui? Aquele frango assado do final de semana, às vezes sobra lá um pouquinho, e muitas vezes, né, nossas mães, nossos avós, ou eu mesmo lá em casa, eu acabo desfiando e deixando num potinho ali de lado. Pronto. Aí é uma sugestão, né, para misturar. Então vamos deixar livre, tá? Mas a receita aqui especificamente do Dan é arroz, ervilha, azeitona, você pode escolher as duas, qualquer uma das duas, ou a verde ou a vermelha. Eles usam mais a verde. Manteiguinha, que eu ainda vou descobrir para que é, ainda não sei. E o ovo. O ovo é um pouco cru e um pouco cozido. Essa é uma técnica já, pessoal. Um tanto cozido e um tanto cru. Para mim já é uma novidade. Turma, começamos aqui com o ovo então, Dan? Vamos colocar aqui para essa quantidade de arroz mais ou menos uns 4 ovos para cozinhar.
4 ovos. Eu vou usar o apoio aqui da minha escumadeira, que é para poder não quebrar e não rachar o ovo. Dá para pôr, põe mais um. Mais um? Marcelo. É. Vamos lá, Porque daí a gente vai deixar bem bonito. Porque o ovo cozido, sim, a gente vai triturar ele para colocar tanto no meio do arroz aqui, que nós vamos misturar, quanto de decoração. Ah, decoração. Tá, vai ter Perfeito. decoração também. Então a gente vai usar esse ovo. Quando eu faço, né? Eu pego o ovo cozido, eu bato com a faca e vou soltando no arroz. E aí ele vai misturar no arroz cru aqui, né? No cru não, né? Que já tá cozido. Sim. Mas vou misturar na base, né? Sim. E aí um ou 2 ovos eu deixo para fatiar ele bem fininho, redondinho, e daí fazer por cima. Pode ser fatiado, pode ser em cunho, pode ser da forma que você achar melhor. Mas você falou que você fazia e hoje você vai fazer. Vou fazer. Vamos fazer. Bom, o Dan vai fazer aqui para nós e a gente vai prestar atenção porque tem dica, tem detalhezinho que você prefere. Então vamos fazer o seguinte, Marcelo. Eu vou pegando o arroz. O que você acha de fatiar umas azeitonas para nós? Pô? Então fatia umas azeitonas para nós que a gente começa então. A manteiga, você estava curioso para saber o que a gente vai fazer com essa manteiga. Exato. Né? A manteiga, ela vai no arroz aqui na mistura. Ah. Por quê? Ela vai dar um pouquinho de liga, ela vai ajudar na liga, vai dar no sabor e vai auxiliar a não grudar na travessa que você vai levar esse arroz pro forno. Vai trazer umidade ali. Isso, exatamente. É uma hidratação, sabor, tudo mais. A gordura, né? A gordura traz principalmente sabor. Deve ter um gole de saliva agora, viu? Então vamos misturar aqui as duas? Opa, do jeito que você achar melhor. Acho ainda que mais vai ficar... azeitona dessa aí, não tem como negar. Vai ficar colorido, né? Vai ficar bem bonito. Aí. Pode pegar mais. Pode pegar mais? Pode, sem dó. Beleza. Então aqui a gente vai começar, deixa eu pegar isso aqui. Fica à vontade. Aqui a gente vai pegar o arroz. Esse arroz, eu vou até trocar essa colher, pegar essa aqui que ela é mais firminha. Então a gente tira, né? A gente deixa ele mais soltinho, tanto que você conseguir. Dá para fazer com arroz integral também, Dan? Eu nunca fiz, mas com certeza, é aquilo que eu falei. A gente pode usar essa base aqui, usar integral, misturar o integral com o branco. Sim. Com certeza, o arroz integral é super saboroso, né? E acredito que dê para usar um arroz que ficou congelado, né? Dá, tem gente que as sobras congela, né? Isso, também dá, descongela o arroz, ele tá pronto para usar. E é isso aqui, ó. Temos, então, a mistura, nosso arroz que já é, né, do dia anterior cozido já. Sim. Tá pronto aqui. Eu vou entrar primeiro com a manteiga. Então, eu vou colocar a manteiga. Sim. De tempero, o que vocês costumavam utilizar na sua casa? Vocês são uma família que usa bastante pimenta, bastante coentro? Não, a nossa família sempre foi bem suave em relação a temperos diferentes e tal. Até porque a gente tem na família algumas pessoas que têm algumas restrições, né, com alergias e tal, então a gente procura sempre manter o mais suave possível, né? E aí a gente usa o sal, a pimenta do reino. Sim. E ali, claro, né, o alho e tal. Aí o pessoal faz um molhinho de alho. A minha avó fazia um molhinho de pimenta, mas eram poucas pessoas que comiam. E era um molhinho de pimenta muito bom. Por sinal, até meu primo continuou a produção dessa pimentinha da avó. Eu tô te perguntando isso porque aqui na nossa equipe, né, ali o Vini, que tá filmando a gente, ele adora pimenta, ele é um apaixonado por pimenta. E eu tenho aqui no meu quadro de colaboradores uma pessoa que é extremamente alérgica à pimenta. Tanto que nós não picamos pimenta próximo dela. Nesse nível de alergia. Ela tem que sair do ambiente para a gente trabalhar com a pimenta. Nós temos que ligar todos os exaustores aqui para não ficar resíduo. Nem o lixo pode ficar próximo dela. Porque ela tem bastante alergia. Então é isso, tem que ter cuidado mesmo. Então a pergunta é justamente por isso. Para você que está em casa, respeitar também essas particularidades, né, que nós temos nas nossas famílias. Às vezes nozes, às vezes trigo, né? Temos alérgicos, você que trabalha com farinha, vive isso no dia a dia. E, então... Tem bastante. Quem mexe com um evento tem que se preocupar bastante com isso.
Dan, já tiramos o ovo da panela, Sim. já tá cozidinho ali, esfriando. Só esperando receber a facada. A facada. E agora vamos começar aqui com a milanesa. Vamos lá. Esse bife milanesa da nossa receita clássica da nossa família é uma milanesa simples. Sim. Simples e básico. Tá? Claro que pode ser que uma tia ou outra tempere o bife de uma forma diferente, mas eu gosto mais do clássico, do simples, que é sal e pimenta do reino. Bom, o arroz já tá aqui misturado, né? Já temos a base pronta, né? Essa palavra que eu tava buscando. E o nosso bife aqui já empanadinho, né, Dan? Isso aí. Agora é só continuar dando continuidade. O ovo já foi cozido, já foi resfriado. Nós vamos cortar ele de uma maneira mais simples possível, porque não tem como ser mais simples do que cortar ele na mão. Bom, pessoal, eu tava conversando aqui com o Dan e ele tem uma dica muito bacana aí para finalização de prato. E por coincidência, eu já conhecia essa técnica que eu aprendi com o Giorgio, o italiano que eu trabalhei, que é finalizar os pratos com farinha de rosca. É uma técnica, não sei se italiana, mas que os italianos usam bastante. E a gente, né, absorveu um pouquinho dessa cultura, né, Dan? Graças a Deus, porque dá um diferencial daquele. Isso é um detalhe muito importante, tá? Nessa receita, até quando eu aprendi a fazer essa receita, eu achei diferente, porque não era uma coisa que eu costumava fazer. E depois disso, eu costumo botar a farinha de rosca em bastante... Para fazer finalizações. Para fazer finalizações em vários pratos. Que legal. Bom, ele me convidou a fazer essa parte, eu... né, vou tomar aqui a audácia, né, de interferir nessa receita. Não sei se tá correto. Tá certinho, é isso aí. Eu aí coloco um pouquinho mais ainda. Pode pôr. Chegou o momento de fritar essas belezuras. Essas belezuras, que por sinal ficaram bem empanadas. Com certeza. Parabéns ao chefe. Vamos lá, Dan, fica à vontade. Vamos aí. lá. Então, é só, como todo bom bife milanesa, entrar ele na gordura. Esse barulhinho ainda. É muito bom. Já dá para fazer de 2 aqui, porque a gordura tá quente. Então, eu costumo dizer que eu tenho paladar infantil. Tudo que é crocante eu adoro. Crocante e milanesa não tem erro, né, cara? Não tem erro. Bom, Dan, então seguindo as suas dicas aí, vou colocar um pouquinho de azeite aqui nesse arroz e com certeza vai enriquecer ainda mais o seu sabor. E chegou o momento de provar. A hora é agora. Cadê seu garfo? Achou o garfo. Sou eu que tô escondendo o garfo. Então chegou o momento, né, esperado. Vou começar pelo arroz, porque realmente é a estrela do dia. E já peguei um pouquinho de ovo aqui. Ó a crocância. Turma, delicioso. Azeitona, né? A umidade que você falou da manteiga. Cara, é muito gostoso. Façam em casa. E agora, eu não sou bobo, vou aproveitar essa milanesa que tá também crocante. Eles se completam.
né? Realmente. É o que eu falei. Se não faz o arroz de forno sem o bife milanês, e até bife milanês você pode fazer com outras coisas. Mas esse aqui é um complemento um do outro. É impressionante. Dan, quero convidar você a provar também, né? Afinal, foi você que trouxe essa receita maravilhosa. Mas antes disso, quero aproveitar para te agradecer. É uma grande oportunidade ter um profissional como você na nossa cozinha, uma pessoa que me inspira, uma pessoa muito gentil. Estou sempre ligando para ele, pedindo dicas. Qual forno eu devo comprar? Qual assadeira eu devo comprar? E ele sempre muito generoso respondendo, né? E eu fico muito feliz de ter amigos assim. E gostaria que você falasse um pouquinho do seu projeto com a panificação. Legal, eu antes de mais nada também agradeço o convite. Eu acho que quando você me fez o convite para eu mostrar, para a gente gravar uma receita, a primeira coisa que vem na cabeça fala assim, vamos fazer pão, né? E não foi, eu achei muito legal, foi uma noite extremamente prazerosa para mim recriar isso e mostrar para tanta gente, né? Uma coisa que vem lá de dentro de casa, né? Sim. Mas eu agradeço então o carinho nós que agradecemos. E a oportunidade de estar aqui gravando, isso vai ficar para a eternidade, né? Exato. Então meu filho vai ver, meus netos vão ver Com e certeza. A gente não tem mais como morrer essa receita. É o intuito. A receita está imortalizada agora. Dona Laidi tá aqui. É isso aí. A vovó tá aí, ó, presente. Tá feliz. E, bom, em relação ao projeto, então eu tô agora com a produção dos pães em Curitiba, que a gente estava em São José dos Pinhais. Sim. Então eu tive a oportunidade de trazer a produção para Curitiba. No Portão, em breve, abriremos uma loja também, um ponto físico, ponto de venda física. Então hoje a gente atende a maioria dos clientes nossos, assim como você me falou, né? Sim. São CNPJ, são pessoas jurídicas. Então eu atendo bastante hotéis, eu atendo bares, restaurantes, bares, franquias, né? Então a gente se especializou no atendimento de franquias, então é bem bacana. Lembrando que os seus pães são pães de fermentação natural, exatamente, com técnicas ancestrais, aí ele fermento. Foca nisso e é por isso que a gente se torna tão amigo desse resgate, né, que você faz com a panificação. Produto artesanal. E é aquela panificação manual, né, Dan? Isso. Não tem aquela parafernália de maquinário, né? É aquela que cada pãozinho lá teve a sua mão. Exatamente. Né? Não tem nenhum pão que é feito 100% numa máquina. Exato. Não existe. Então, é delicado mesmo. Então, a gente faz com muito carinho, com muito cuidado os padrões do artesão, né? E a gente vai servir, sem sombra de dúvidas, um produto de qualidade no final. Deixa aí seu Instagram para o pessoal que vem a Curitiba, né? Ou o pessoal que está visitando, ou para aquele empresário, ou aquela empresa que precisa de um pão de qualidade. Deixa o Instagram aí para o pessoal. Sim, claro. O Instagram é Dan Bernard, Dan de Daniel, Bernard que é o sobrenome, Dan Bernard _pães. Bem fácil de achar, é um dos primeiros da lista ali. Sim. Tá sempre ali em evidência. Muito bom. Bom, turma, quer um pãozinho gostoso? Ó, entra em contato com esse cara que ele manja muito e os pães são... Entrega em casa também. Entrega em casa, que é isso, ó. Vai ter a loja, mas eu entrego em casa também. Que bacana. Dan, mais uma vez, muito obrigado. Marcelo. E chegou o momento da gente sentar aqui, tem uma turma aí atrás querendo provar o prato. Espero que vocês tenham se inspirado aí. Muito obrigado mais uma vez por deixar entrar na sua casa, por nos permitir esse momento aí com vocês. Siga nossas redes sociais, né? A do Dan, aqui é o do Cozinha com Marcelo Lemos. Lá no portal, né, tourbr.com.br, na TV Paraná Turismo. Um grande beijo, muito obrigado pela oportunidade. Até semana que vem, se Deus quiser.